O Brasil tem um novo presidente que no passado disse que a solução para o país seria uma guerra civil com milhares de mortos. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Onde é que isso vai dar, hein? Eu não sei, mas para fazer qualquer previsão, o mais seguro mesmo é abandonar essas cartas e ouvir os especialistas. Essa é Maude Chiriot, uma historiadora francesa especializada no estudo da direita brasileira e na relação da direita com as Forças Armadas. Maude foi uma das principais vozes dentro da academia a assumir a eleição de Bolsonaro como viável. Mesmo depois dela ter dito que Bolsonaro tinha chances reais, várias das principais lideranças da política brasileira mantiveram o ceticismo. Ele está liderando porque 1/5 do povo brasileiro, não é, está cansado com a política. Mas eu sei, na minha impressão, que o Bolsonaro é um candidato condenado a perder. As previsões de Maude não são exatamente otimistas. Ela acredita que a nova república, iniciada em 1989, acaba em 2019. Numa entrevista recente à Folha de São Paulo, ela disse: "A capacidade do novo governante de respeitar o equilíbrio entre os poderes no âmbito de um sistema democrático gera dúvidas. É só lembrar as pressões exercidas sobre o judiciário pelo grupo de Jair Bolsonaro. Em relação à mídia, a disposição do futuro presidente em deixar uma imprensa de oposição se expressar também é mais do que duvidosa. Não se sabe se Bolsonaro vai governar com ou sem os legisladores. A visão que ele parece ter do poder não soa compatível com as negociações com o Congresso." Nessa frase fica claro, Maude, que estuda o contexto político do qual Bolsonaro emergiu, acredita que Bolsonaro representa uma mudança radical desse contexto. A especialista vê nas falas de Bolsonaro e nas falas de seus aliados um desprezo total pela nova república e também pela democracia em si. Esse desprezo poderia levar ao fim dessas duas coisas, e só o que impede o novo presidente de exercer os seus poderes de forma totalitária. O único impedimento mesmo são as instituições e a sociedade civil. Maude acha que é tarde demais para fazer essa contenção. Para mim, no dia 3 de janeiro de 2019, o MST e o MTST serão declarados organizações terroristas. No começo de fevereiro, o PT vai ser interditado. Haverá um expurgo na administração pública, que já está em preparação. Só não vê quem não quer. Muito mais do que uma defesa do PT e dos movimentos sociais, essa previsão da historiadora mostra que o novo presidente da República não estará disposto a deixar qualquer oposição existir. Esse não é só um problema do PT. Maude ainda acrescenta: "Isso é muito claro com os homossexuais e com os índios. Estes, ao que tudo indica, para virarem brasileiros, vão ser destituídos de suas especificidades, sofrendo com a supressão de reservas e com a rédea solta para o agronegócio, o que resultará, provavelmente, em massacre. Ou seja, há uma rejeição da diversidade política e social do país, o que, ao meu ver, caracteriza uma sociedade autoritária. O Brasil autoritário começa ou recomeça no ano que vem. Essa é a previsão de Maude, que também se dispõe a dizer como o Brasil chegou nessa situação. Na visão dela, o que está definindo o futuro é uma disputa sobre o passado da ditadura militar. La première chose à comprendre, c'est qu'il n'y a jamais eu une entreprise publique républicaine de construction d'une mémoire, de rejet de la dictature, ou alors très très tardivement, la transition à la démocratie au Brésil a été négociée. Les tortionnaires et assassins au sein de l'appareil d'État ont été amnistiés en 1979 par les militaires eux-mêmes, qui se auto-amnistiés. Cette amnistie n'a jamais été remise en cause et elle a été associée à l'idée d'une amnésie collective. On va reconstruire sur le nouveau et on ne va pas parler de ce qui s'est passé. Il faut comprendre, c'est que le vote Bolsonaro, il s'appuie sur un récit.
un récit de la réalité et un récit de l'histoire. Selon ce récit, au sein de la nation brésilienne, il y a une menace éternelle qui est la menace à la fois des communistes qui n'ont jamais disparu et que cette menace communiste, elle est incarnée au Brésil actuellement par un grand parti corrompu et criminel qui est le PT. Mas a visão de Maud não é a única. Há quem ache que o presente está sendo decidido por uma discussão sobre um outro passado. Framing, o ponto de referência não é mais o regime militar, vai ser os 13 anos de governo do PT. E vão se expressar como a melhor manifestação de hostilidade a esses 13 anos de governo. Esse é Timothy J. Power, o diretor da Oxford School of Global and Area Studies. Timothy também é um observador da política brasileira. É dele esse livro aqui, chamado de Democratic Brazil Divided. Livro celebrado como um dos mais densos estudos sobre os protestos de 2013 e suas consequências, que se estendem até o presente. Estranhamente e infelizmente, esse livro continua sem uma tradução para o português brasileiro. Timothy, assim como Maud, nunca ignorou as chances de que Bolsonaro se elegesse. Em 2016, ele já previa que o candidato do PSL chegaria sim ao poder. As estrelas teriam que ser bem alinhadas para o Bolsonaro se eleger. Mas eu acreditava e ainda acredito que o Brasil estava passando por um tipo de tempestade perfeita, né? Todos esses fatores levaram o Brasil a um tipo de crise multidimensional. E uma crise multidimensional favorece uma pessoa que pode se apresentar como completo outsider. O ponto mais central da previsão de Timothy para o Brasil de 2019 é uma separação entre o governo e o governante. Na avaliação do especialista, Bolsonaro tende a construir uma separação entre a imagem dele e a imagem do governo dele. Então, eu acho que pode haver uma bifurcação na aprovação do governo e do presidente, né? As pessoas vão começar os eleitores vão começar a distinguir entre as duas coisas. Uma coisa é o presidente, sua pessoa, sua fala com a nação, e outra coisa é o desempenho do governo, do gabinete, a relação com o Congresso assim. Essa separação pode blindar o governante num primeiro momento, mas Timothy acredita que isso não vai muito longe, não. Eu acredito que a classe política tradicional no Congresso pode tolerar essa esquizofrenia durante vários meses, talvez um ano. Mas eu acho que uma boa lição é o primeiro ano de Fernando Collor. Ele tentou fazer um governo quase unilateral, fazendo tudo via comunicação direta com a população e o uso de medidas provisórias e outras medidas de urgência. Agora, com a popularidade inicial, os líderes do Congresso toleravam esse comportamento. No final do primeiro ano, já chegavam a ele falar que a gente não tem como apoiar a iniciativa de tal ministro, a gente não tem como defender essa reforma à Constituição, você vai ter que moderar um pouco. E nos bastidores, Bolsonaro não terá outra opção, além de fazer o tal do toma lá da cá, que ele mesmo critica. Timothy argumenta que tem que ser assim, porque as regras do jogo continuam as mesmas. Então, para aprovar reformas impopulares como a reforma da Previdência, ele vai ter que eventualmente lançar mão dos mecanismos tradicionais de tomar lá da cá, que já existem no Brasil? Eu não vejo alternativa. Timothy diz que a sociedade civil e as instituições serão capazes de conter qualquer avanço do totalitarismo. Eu tenho bastante confiança na sociedade civil brasileira, né? Acredito que as universidades, os movimentos de direitos humanos, o movimento LGBT, todos vão se mobilizar abertamente contra algumas iniciativas do governo. E tenho confiança no accountability horizontal de algumas instituições em Brasília para marcar presença e combater discursos unilateralistas por parte do executivo. Steven Levitsky, o autor de Como Morrem as Democracias, parece não partilhar da confiança de Timothy nas instituições brasileiras. Para ele,
Muito depende de como Bolsonaro vai lidar com o Supremo Tribunal Federal. Se o presidente eleito for capaz de aumentar o número de juízes para indicar os seus aliados ideológicos, esse pode ser um sinal definitivo de que a democracia brasileira entrou na UTI. The president does not like the ideological makeup of the Supreme Court. His allies in Congress can pass a law expanding it from 9 to 11 to 13 to 15 and fill it with loyalists. Perfectly legal to do that. Bolsonaro já disse que aumentaria o número de juízes do Supremo, mas aí depois ele disse que praticamente desistiu da ideia. O senhor recentemente disse que pensa em aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal para 21. E isso aí foi pensado por governos autoritários. Por exemplo, Hugo Chávez. O senhor não se sente constrangido de repetir uma ideia que foi implantada por Hugo Chávez? Mas, senhora Mira, só fique tranquila, tá? Que praticamente nós desistimos da ideia já, ok? Desistiram dessa ideia de... Até porque não é uma imposição minha. Dependeria de uma proposta de emenda à Constituição. Claro. E é esse tipo de comunicação do novo presidente que torna o mandato dele tão difícil de prever. Todo o pronunciamento de Bolsonaro oferece muitas dúvidas e pouquíssimas certezas. Desde a eleição, o grupo político de Bolsonaro tem feito e desfeito várias declarações, tem anunciado e desanunciado planos, tem dito e desdito, tem sempre testado reações, preparando o terreno. Durante a campanha, os boatos foram utilizados para minar os adversários e consolidar a liderança. Agora, mesmo depois da campanha, as estratégias do grupo de Bolsonaro continuam focadas na comunicação. O governo eleito, que anuncia e desanuncia, que mente, se desmente, parece viável para a maioria dos brasileiros. Até agora, os avanços e os recuos de Bolsonaro tiveram poucos efeitos práticos internamente. Ele disse que queria mexer na metodologia de pesquisa do IBGE, e isso fez com que o órgão se manifestasse. Ele também disse que queria fiscalizar a prova do Enem, mas a presidente do órgão não se intimidou e disse que é bom já ir se acostumando com a independência do INEP, que é quem aplica a prova. Tudo isso ainda é muito pouco. É na política externa que essa estratégia comunicacional pode falhar e gerar prejuízos enormes. Um exemplo, Bolsonaro sempre disse tudo o que queria sobre o programa Mais Médicos. Em 2019, ao lado de vocês, dá uma canetada, mandando 14 mil médicos lá para Cuba, quem sabe ocupando o Guantánamo, que está sendo desativado, para atender os petistas que vão falar, tá ok? Um abraço para vocês aí. O anúncio do fim da participação dos cubanos no programa deixa milhares de municípios brasileiros sem acesso à saúde. Não se sabe como o novo governo vai resolver isso, mas já se sabe que o governante criou uma nova versão para o caso. Agora, ele se diz preocupado com os direitos trabalhistas dos médicos cubanos. Justo ele, que disse que o trabalhador brasileiro tinha que abrir mão dos direitos para ter emprego. Eu não jamais faria um acordo com Cuba nesses termos. Isso é trabalho escravo, não é nem análise de escravidão, trabalho escravo. Não poderia compactar com isso aí. Essa história do Mais Médicos tem um efeito desastroso, mas até ela serve para ensinar alguma coisa pra gente. Essa história ensina que palavras são ações. Palavras têm efeitos práticos, que são capazes de mudar o mundo. O que um governante diz pode mudar a vida dos que são governados. Um dia antes do cancelamento da participação dos cubanos no Mais Médicos, Fernando Henrique Cardoso tinha tentado tranquilizar o Brasil. Ele disse: "Não interessa o que Bolsonaro diz, mas o que vai fazer." FHC já acertou em muita coisa na vida, mas errou feio nessa. Interessa sim o que Bolsonaro diz. O ex-presidente saberia disso, se tivesse prestado um pouco mais de atenção naquela palestra do Steven Levitsky, que foi concedida justamente na Fundação FHC. Now, extremist candidates, authoritarian figures, appear in all democracies from time to time. But in our research, we found that most elected autocrats do in fact exhibit signs of authoritarianism. They reveal their authoritarianism before they get elected. They behave as authoritarians as candidates, they engage in authoritarian discourse as candidates, and they attack democratic institutions as presidents and prime ministers. Chavez, Erdogan, Ortega, Duterte, Correa, there are many others. So the lesson I take from that is we need to take what candidates say seriously. They're not bluffing. As melhorias se adequam ou simplesmente desaparecem.
obrigada por ver esse vídeo até o final e principalmente por se comportar de maneira civilizada na nossa caixa de comentários. Palavras são ações, então é sempre bom medi-las com cuidado. Você tem direito de se expressar, sempre, desde que a sua expressão não limite os direitos do outro. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve um podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez do Felipe e do Daniel, que completaram 6 anos de namoro no último dia 14. Eu quero dizer que eu tô torcendo por mais 6 anos desse casal aí, hein? Porque que casal, hein? Lindos! Daniel, saca só a mensagem que o Felipe tá mandando para você. Quando eu olho para aqueles 2 meninos que não sabiam se iam ficar 1 mês juntos, e hoje, depois de 6 anos, estamos aqui mais fortes do que nunca, eu tenho cada vez mais certeza do quanto nós dois aprendemos e amadurecemos um com a história do outro. Muito obrigado por tudo. Só continue sendo você. Isso já é incrível demais para eu querer algo além disso. Beijo!